E aí, gente, aqui é o Covalho, Campo React, e vamos reagir a, o desenho que foi apagado da internet, Final Space. Eu assisti, eu vi até o final foi como diz, o desenho foi cancelado. Mas o final que teve no desenho foi cancelado foi a coisa mais assustadora que eu já fiz na minha vida, cara. Sabe que decolar de... Você sabe... Se o desenho acabasse ali, só ia lupar a história. Eu fiquei tipo... Nossa, mano, eu fiquei tipo... Meu Deus... Teve um bad end, cara. Eu fiquei tipo... Eu não esperava isso. Perdão, gente. Se você não viu, vai ter bad end. Eu sou desse. Então vamos ver o vídeo aqui, Mas o desenho é muito bom, cara, o desenho é muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode imaginar a seguinte situação: uma empresa grande aprovou a ideia da sua animação e agora você pode finalmente realizar o sonho de que uma animação criada por você tenha a chance de ser vista por todo mundo. E por ser uma animação adulta, as limitações que eles vão te impor são um pouco menores do que o normal. Então a primeira temporada é lançada, eles renovam seu desenho para uma segunda temporada, você consegue continuar cantando aquela história por mais outra temporada. Então ele é cancelado exatamente na terceira temporada, poucos dias antes de chegar no streaming, que os episódios normalmente eram lançados depois de passarem na TV. E tem mais. Quando o streaming da empresa que fez o seu desenho lança o streaming dela, é pra lá que o seu desenho vai agora. Simplesmente para em pouquíssimo tempo depois ele ser tirado de lá. Mas você pensa, peraí, a Netflix tirou o Final Space do catálogo delas, do catálogo. Só deu um ver pirata. Boa sorte pra vocês, vamos ver pirata porque é muito bom, eu recomendo se ver pirata. Peraí. Tudo bem, outro streaming pode passar o meu desenho? Não, o seu desenho vai ser tirado daquele lugar onde ele estava e ele não pode ir para mais nenhum outro. A empresa não vai vender os direitos da sua animação e vai privar ao máximo qualquer contato que o público possa ter. Mas não só o público, outras empresas também, mas principalmente até mesmo o criador do próprio desenho. Aí eu esqueci de dizer que você nem precisa imaginar essa situação, porque isso na verdade já aconteceu. E o nome desse desenho é Final Space. Ok, pra facilitar as coisas pra mim, pra você não ficar muito perdido, Mas, eu vou fazer... Final Space é muito bom, mano, meu Deus do céu, mano. Por que Netflix você fez isso, mano? Uma pequena introdução à ideia base do que é essa série, mas eu não vou muito longe porque, enfim, eu chego lá. Final Space é basicamente a história do mano Gary Godspeed, que por causa de uma garota que ele rapidamente ficou interessado, acabou fazendo uma cagada tão grande que fez ele ser preso em uma nave no espaço por 5 anos inteiros isolados, onde ele só tinha um monte de robô e uma inteligência artificial mega irritante pra conversar. E por mais estranho que isso pareça, ainda assim as coisas estavam indo bem, ele estava prestes a terminar a pena dele e finalmente voltar pra Terra. Até que essa bola verde que parece um chiclete todo redondinho... O maldito... É o maldito, é tipo o causador do inferno dessa história por causa dessa criaturinha aqui, mano. Eu amo ela. Não apareceu, e ele decidiu adotar isso. Até que ele descobre que essa bolinha verde está sendo caçada por um imperador maligno desse espaço. E a partir daí é que a história se desenrola, sabe? Na verdade ele conhece um outro personagem que vai ser importante. O Avogato é bacana, o Avogato é legal. E eu lembrei o nome do cara. É um gato e eu mesmo que tem alguma coisa de avô, então é Avogato. Mas daqui a pouco a gente fala disso. O ponto é que a partir daí, desse momento que a história começa... O nome dele é Avogato. Isso é de verdade. Talvez você estranhe eu dizer que esse desenho foi apagado da internet, porque parece estranho você falar que algo sumiu da internet, principalmente hoje em dia, que você basta procurar um pouquinho e você vai ter meios alternativos que vão te provar o contrário. É verdade. E até mesmo no caso de Final Space, é tão difícil achar esse desenho mesmo em outras maneiras, que parece que eles se esforçaram até mesmo para apagar esse desenho da internet fora do que eles já tentaram fazer. Porque nesse caso, quando eu digo que ele foi deletado, é porque quando o desenho hoje em dia, ou qualquer produto, seja filme, série, enfim, simplesmente some... Desperte a criatividade. Não, por que tem propaganda de... Escolha o que montar. Mano. Eu tô ouvindo uma coisa mó de boa, assim, aparece uma propaganda de chinelo, mano. Vai se ferrar, mano. E de um streaming e você não acha ele em nenhum outro, é como se ele tivesse realmente sumido da internet. Porque ninguém vai atrás de sei lá quantos sites possíveis ou pra poder achar um desenho que você tá falando só pra assistir e talvez não gostar tanto. É um esforço que talvez não valha a pena. Além disso... Mano, vai lá, mano, assista, é muito bom. Vale a pena o esforço,
Hoje em dia as pessoas preferem muito mais a facilidade de só simplesmente procurar ali o que você quer assistir e ter todos os episódios disponíveis. Um clique e você já vai para outro episódio. A ideia de ter que baixar episódio por episódio ou caçar várias e várias temporadas ou ficar caçando ele por vários sites duvidosos, por assim dizer, é um bagulho que as pessoas só simplesmente esqueceram que existe ou só simplesmente optam por não fazer esse esforço. Então dizer que esse desenho foi apagado da internet não chega a ser um exagero nem de longe. Até porque ele não foi só deletado do streaming, ele não pode ir mais para nenhum outro serviço de streaming, ele não pode ser vendido de maneira nenhuma, porque além de obviamente estar em streaming, você consegue comprar algumas séries ou filmes, seja em outros sites ou na versão Blu-ray. Sim, hoje em dia pouca gente usa Blu-ray, mas enfim, ainda existe mas tem, né? Essa opção. E no caso de Final Space, não. Qualquer produto, qualquer coisa relacionado a esse desenho simplesmente foi, de certa maneira ou literalmente, obrigado a deixar de existir. Pra você ter uma ideia do quão bizarro é isso, nem mesmo o criador da série teve acesso à terceira temporada. A empresa simplesmente vetou até mesmo o criador de ter o material que ele fez. Então esse é o nível de quanto... Meu Deus do céu, cara, o que você fez, mano? Quanto eles simplesmente apagaram esse desenho da face da internet. E eu sei que você pode estar pensando, mas como? Como que isso aconteceu? Como que chegou a isso? Bom, vamos falar da jornada da série então. Eu provavelmente vou estar pronunciando errado o nome do criador, mas Alan Roger é basicamente um cara que fazia vídeos no YouTube e um dos grandes sonhos dele era ter uma animação, era produzir uma animação. Então depois de lançar um episódio piloto do que ele pretendia que um dia virasse um desenho animado e receber muita atenção por causa desse piloto, ele conseguiu que o desenho dele ganhasse uma temporada. E apesar de não ter aquele sucesso esmagador e coisa do tipo, a série até que foi bem o bastante para ser renovada por uma segunda temporada. Na época era produzida pela TBS e exibida no Adult Swim, o mesmo canal que exibia Rick and Morty. E toda vez... Sério? Essa eu não sabia, só eu sabia que a Netflix tinha lançado no catálogo delas. Que a temporada acabava, como na época não tinha outro além da Netflix, a série depois de lançar a primeira temporada ia parar lá. E é como eu disse, eles conseguiram a luz verde para uma segunda temporada. E apesar das mudanças que o autor foi obrigado a fazer para que a série se adaptasse a outras animações adultas, porque sim, a série é uma animação adulta e eu já vou chegar nesse ponto aí. Ainda assim, eles conseguiram audiência o suficiente para que a série ganhasse uma terceira temporada. E depois de ser lançada, você olhou para aquilo e falou, caramba, a história tá no seu final e tá pra ser incrível, eles realmente conseguiram. Mesmo com a audiência que mal sustentava o suficiente para ter uma nova temporada, eles iam conseguir contar o final da série. E pouco depois que a terceira temporada foi lançada todos os episódios, a notícia de que a série foi cancelada simplesmente chegou do nada. Eles mal tinham chegado com a terceira temporada na Netflix na época. E Final Space foi cancelado. Uma temporada pro final. Com um dos melhores cliffhangers e tal. Um dos melhores é um pouco exagero. É exagero, mas foi um ótimo cliffhanger. Que parece um loop. É muito triste. Mas era um excelente cliffhanger pro que iria acontecer no futuro da série. E aí um tempo depois a HBO basicamente teve o seu serviço de streaming e foi pra lá que a animação foi jogada. Porque bom, agora eles tinham onde colocar as animações e todos os produtos deles. E é um pouco triste pensar isso, que a série tinha sido cancelada, mas pelo menos a gente ainda poderia reassistir ali lá no streaming. No caso no streaming oficial, onde ele deveria estar desde o começo, ou coisa do tipo. Porém naquela época, o grande chefão da Warner, de todas as paradas que... Na verdade não é exatamente da Warner, mas é o cara que mandava em tudo, precisava fazer uns cortes de gasto. E obviamente que eles escolheram animações para ser um desses cortes. Então Final Space também... Mano, que idiota, mano. Ah, meu Deus do céu. Entrou nessa linha onde simplesmente foi tirado do serviço de streaming e todos os produtos, tudo que você poderia consumir ou comprar sobre aquilo simplesmente foi tirado do ar. Você não podia comprar o Blu-ray da série, você não podia assistir a série ali no streaming oficial, a série também não poderia ser colocada em outro streaming, e eles também não venderiam os direitos da série e nem mesmo devolveria para o criador. No caso, daria os direitos da série para o criador fazer o que ele bem entender. Porque você não tá entendendo quando eu digo que eles simplesmente largaram completamente a série no limbo, no espaço final, por assim dizer. Eles não iam fazer mais nada com aquele desenho, nada com aquela propriedade. Só tava ali, jogada, fingindo que nunca existiu. Mano, tá vindo muita propaganda. Mano, tá entendendo a mente dos caras, mano? Vende, você vai conseguir um dinheiro, você vai conseguir um dinheirinho, cara, pelo menos, mano. Você quer ter corte de gasto, vende o bagulho, cara. Aquela propriedade só tava ali, jogada, fingindo que nunca existiu.
Antes que eu comece a me exaltar, em resumo, eles basicamente não queriam fazer mais nada com a série, não queriam vender mais nada relacionado a ela. Simplesmente porque uma parte dos lucros que eles poderiam gerar teriam que ir de volta para o criador e para as pessoas que trabalharam nessa produção. E como eles não consideravam o retorno válido, eles simplesmente quiseram apagar o máximo possível a série. O problema disso é que eles fizeram tudo isso, mas ainda tinham os direitos da série para eles, mesmo que eles não fossem fazer um absoluto nada. E aí fica aquela dúvida, por quê? Porque eles simplesmente não deram os direitos da produção da série para outra pessoa, porque não deram de volta para o criador. Dentro das pesquisas que eu fiz, eu achei uma resposta que, honestamente, faz todo sentido, por mais, digamos que burra ela pareça. Olha, parece burro, mas faz o sentido da burrice dos caras. É tipo isso. Olha. A resposta é meio que eles não vão dar esse negócio para outras empresas produzir, porque vai que nessa nova empresa que eles estão, o desenho faça muito sucesso e o dinheiro que iria para eles não vai mais, porque agora tá fazendo sucesso em outra empresa. Então, meio que eles têm esse medo de perder um possível dinheiro caso for para outro lugar. Então por que você não faz essa mira de dinheiro aí que vocês estavam falando aí, rapaz? Sim, não parece fazer sentido, porque se eles têm tanto medo de perder esse dinheiro, por que eles não produzem logo o negócio? Mas honestamente, conhecendo quantas as empresas não fazem o menor sentido, essa é uma explicação que, na minha opinião, encaixa perfeitamente. Mas eu não estaria fazendo um vídeo sobre essa série se ela não tivesse um potencial tão grande, mas tão grande, que faz esse cancelamento, na verdade, essa destruição completa do legado dessa série doer tanto. Porque, como eu disse, Final Space era uma animação adulta, só que uma das poucas animações adultas que prestavam e que foram feitas da forma certa. Por mais que você... É verdade, mano, é verdade. Olhando para as imagens que estão passando até agora, você pense, me lembra um pouco Rick e Morty. E assim, não é à toa esse pensamento. Na época que o desenho foi lançado, o Rick e Morty já estava muito popular, mas tipo assim, no seu auge, por assim dizer. E toda animação adulta que vinha, eles tentavam fazer o máximo o traço ser parecido com o Rick e Morty para poder chamar a atenção das pessoas. Tipo, você já deve ter se deparado com aquele vídeo, você já assistiu Rick e Morty e quer assistir desenhos parecidos? Toma isso aqui, desenhos parecidos com Rick e Morty, coisa do tipo. Então, era uma estratégia para chamar a atenção. Sacrifica um pouco de identidade, mas fazer o que? Faz parte dos negócios. Mas mesmo assim, quando você assiste a série, cara, sendo muito honesto, só a primeira temporada já faria Rick e Morty ter inveja do orçamento que foi dado ali. Porque apesar de sim, lembrar Rick e Morty, o traço e o design e tudo mais... Sim, mas a animação é tão fluida, cara, misericórdia. Mas eles conseguiram dar uma cara própria pra Final Space. E meu amigo, a qualidade já da primeira temporada já era muito maior do que a primeira de Rick e Morty. Mas casos a casos. E é claro que a qualidade só vai melhorando cada vez mais. E era um pouco revigorante ver uma animação adulta ter uma qualidade boa e um design legal. Porque olha, tá difícil hoje em dia. Quer dizer, hoje em dia não tanto, mas antigamente já foi pior. Além disso... É verdade, mano. Acho que antigamente não tinha nenhum bom. A animação ela tinha uma história contínua que acabava conflitando um pouco com alguns episódios aleatórios, mas isso não é culpa do criador. Ele realmente queria contar uma história reta e contínua. Só que claro que as empresas meio que sempre querem pôr a mão nas coisas e dar uma intervinda. Mas mesmo com isso, a história continuava seguindo em frente. Você tinha um desenvolvimento, você tinha um aprofundamento nos personagens e nas coisas do tipo. Nem tudo era perfeito. Mas ainda assim, o fato de que tinha uma história acontecendo e ela não parava para que só um monte de episódios aleatórios tomassem o lugar, era algo que me deixava muito feliz de ver. E é claro, os personagens também não se resumiam a piadinha ou basicamente o estereótipo. O personagem burrão não se resumia a isso, o personagem irritante não se resumia a isso. Ao longo da história, muito desenvolvimento e muito aprofundamento vai acontecendo. Na terceira Final Space era tão bom, mano. Temporada, tem umas reviravoltas que realmente são meio questionáveis, mas tem outras que você fica de queixo caído. E assim, na minha humilde opinião, mesmo com alguns problemas de produção, e com problemas de produção, eu quero dizer, as empresas metendo a mão no funcionamento da série, cada temporada conseguia ser muito melhor do que a anterior. Mesmo com alguns probleminhas aqui ou ali, ainda assim cada temporada superava a outra. E uma coisa que talvez agrade pessoas, talvez desagrade, é o fato de que cada temporada ia ficando mais depressivo as coisas. E pode parecer ruim, mas acredite em mim, não era. Era justamente um dos charmes do desenho, na minha opinião.
E assim, eu tive a oportunidade, por assim dizer, de assistir alguns episódios na língua original e ver alguns clipes enquanto eu pesquisava pra fazer esse vídeo. E eu posso dizer com toda certeza que a dublagem brasileira dessa animação é maravilhosa. Cada escolha de voz foi simplesmente impecável, encaixou como uma luva. E a qualidade da dublagem também é maravilhosa. A qualidade da dublagem em português é muito boa, porque eu só assisto dublado, não assisto legendário porque eu tenho preguiça. Mas, nossa senhora, a dublagem é muito boa, cara. E uma das coisas que são um dos meus problemas com animações adultas é que normalmente quando vem pra dublagem, o pessoal dá uma exageradinha nos palavrões e nos xingamentos. Mas em Final Space, de alguma maneira, eles equilibraram muito bem. Mano, essa propaganda... Mano, quando ele já pensou na próxima propaganda aqui? A gente já pensou acho que mais 2 vezes já. Já pensou mais 3 já. A escolha inteligente. Cara, eu vou pagar o YouTube Premium algum dia. Palavrões e xingamentos, eu acho que é a mesma coisa, né? Não é. Mas enfim, você entendeu o meu ponto. Mas é dosado, é bem feito, não é aquele exagero. Mano, esse gato aqui, mano, é muito esquisito. E coisa do tipo. E acredite ou não, isso é algo pra se elogiar, porque um dos grandes problemas que eu tenho, e que na verdade é meio que geral das animações, é que eles dão exageradinha sem muita necessidade, tá ligado? A Arlequina é um exemplo disso. Na versão original é muito xingamento, é muito palavrão e coisa assim. Mas quando você vai ver na versão dublada, meu amigo, o pessoal perde um pouquinho a mão. Mas antes que eu perca a mão com isso tudo, deixa eu falar sobre outro ponto dessa série. Manda. Final Space não é o primeiro desenho que tem muito potencial a ser cancelado. E como eu disse mais cedo, ele nem mesmo foi o único a ser apagado da internet, por assim dizer. Então por que esse específico me machuca tanto, me dói tanto? Porque eu considero ele a maior injustiça entre todos esses. E a razão é bem simples. É porque é muito injusto o fato de que esse desenho foi apagado quando ele estava nos seus finalmente. Bastava só mais uma temporada, nada mais do que isso. Uma temporada e a história terminaria. Eles seguraram esse desenho com a audiência mínima por tanto tempo. Por que eles não podiam fazer isso mais uma vez? E assim, segura um pouco. Bizarro pensar que isso não é um bagulho aleatório. Tem acontecido muito recentemente isso. Inside Job, quando finalmente começou a ter o seu potencial mostrado, foi cancelado. Eu não assisti, mas na hora que eu falo... Vou deixar aqui, ó, pra algum dia eu assistir. E na hora que foi cancelado, eu desisti. Eu deixei na hora que falaram que foi cancelado. O Mistérios S.A., que era uma versão mais refrescante, por assim Nunca assisti Scooby-Doo, cara. Dizer de Scooby-Doo, que vamos combinar, tá bem batidinho o negócio, foi cancelado quando o seu potencial se abriu completamente. A ironia é que esses dois terminaram com um cliffhanger, e a mesma coisa aconteceu aqui com Final Space. A diferença é que, como eu já falei, Final Space estava no seu final. Uma temporada era tudo que era necessário para finalizar essa história. E eu sei que parece uma situação bem triste, e não deixa de ser, mano. Mas não dá pra negar que o criador tem o apoio dos fãs, porque depois que a série foi cancelada, ele conseguiu financiamento pra produzir a animação independente dele chamada Godspeed. Que sim, se você meio que prestou atenção, ou se eu deixei isso claro, Godspeed é o sobrenome do protagonista de Final Space. E assim, apesar dele não poder falar oficialmente que isso é uma continuação espiritual por motivos que eu já vou mencionar daqui a pouco, não dá pra negar que ele deixou o máximo possível, sem ter problemas legais, de que sim, isso é uma continuação espiritual de Final Space. E assim, se você nunca assistiu, porque eu acho que você deve ter pelo menos sido recomendado, eu falo pra você dar uma chance pra essa animação. Ela é muito boa, e o criador usou uma coisa que ele aprendeu com Final Space, que é pegar uns traços de animação que já é conhecido e deixar ele de uma maneira que você consiga identificar e diferenciar. Porque você vendo a série... Bonito. O episódio, no caso, você percebe que lembra muito Carmen Sandiego, se você já assistiu a série, no caso. O da guria lá, detetive? Não. Mas poucos meses antes dele lançar o primeiro episódio dessa animação independente, ele anunciou no canal dele, esqueci até de mencionar, na verdade já falei que ele era youtuber, né? Se não, enfim, ele lançou no canal dele um vídeo falando que ele conseguiu a chance de terminar Final Space, de contar o final da história que ele tanto deu a alma e o sangue pra isso. Porém, tem algumas imposições, por assim dizer. A Warner deu a ele a chance de fazer o final, só que não pode ser em animação, e pra divulgar não pode ter feito animação por divulgação, por assim dizer, não pode ter dubladores, ele não pode vender isso usando outros sites como Amazon e por aí vai. E tem uma quantidade gigantesca de imposições que eles colocaram, mas no geral, basicamente ele pode fazer uma graphic novel ou um quadrinho, como a gente fala aqui, e terminar a história que ele tanto queria. E assim, como ele diz no próprio vídeo, talvez pareça um pouco desanimador pra mim, pra você que tá vendo ele falar isso, mas ele, naquela situação, vê possibilidades.
possibilidade de terminar a história que ele tanto deu amor e suor por isso, possibilidade... Tipo, não é ruim, mas nossa, mano, essa empresa não ajuda, né, cara? De finalmente contar o final pra aquelas pessoas que querem saber o que acontece. Eu vou procurar. Se lançar assim, eu vou procurar. Eu vou ler em live. Termina a história que a gente acompanhou por tantas temporadas e viu tantos episódios sobre. Descubra a revolução. Mano. Mano, esse aqui teve muita propaganda. E assim, sério, se você pelo menos sabe o básico do inglês, ou você, sei lá, só quer ver você por conta própria esse vídeo, dá uma chance. Você consegue ver nos olhos do cara o quanto ele tá feliz, por independente de quão complicado e quão limitado seja, ele tá feliz de poder contar a história dele, terminar de contar a história dele. E cara, isso é um bagulho que assim, me inspira muito. Algo que te emociona, principalmente se você tiver... É muito bom, eu tô um pouco feliz, eu tô bem feliz pelo cara. Mas, mano, que empresa do caramba, mano, que bosta é essa, cara? Alguma conexão com o desenho, ou pelo menos um pouco de empatia, sabe? É como o Peter fala pro Strange, qual é, Strange? Cadê a empatia? Mas falando sério, apesar de parecer meio injusto, e não deixa de ser, o fato de que eles simplesmente não querem mais fazer nada com esse desenho, mas não deixam um criador fazer um bagulho justo e decente, ainda assim, o fato dele ter uma chance de terminar essa história, e é incrível, é simplesmente fantástico. E se eu fico feliz por isso, eu não consigo imaginar a felicidade dele. No momento em que ele publicou esse vídeo já faz 1 ano, e assim, parece muito tempo, mas não é simples fazer, fora que, assim, assista o vídeo, você vai entender o ponto e por que é tão complicado. Mas não deve demorar muito pra sair o final de Final Space, e eu obviamente vou ver, eu quero saber como isso acaba. E lá no fundo eu tô um pouco feliz. Na verdade, eu tô bem feliz em saber que eu também tô, mano. De alguma maneira ele vai terminar essa história. Eu tenho um contato bem grande com essa animação, eu gostava muito dela e tipo assim, eu lembro que ainda tinha um extra que a garota que eu tinha interesse também assistia essa série e a gente conversava bastante sobre. Então, sabe, é uma ligação, por mais simples, ainda é uma ligação que eu tenho com essa série. E me deixa bem feliz saber que de algum modo, mesmo que não seja dos melhores, a gente vai ter o final disso. Ainda me deixa bravo saber que eles não querem simplesmente fazer nada com o desenho e querem apagar ele da existência pra não, sabe, fazer a coisa certa, mas eles simplesmente não querem dar os direitos pra outra empresa produzir, porque vai que faz muito mais sucesso e eles perdem esse dinheiro, né? Mas ainda assim... Mano, que de idiota ainda. Enfim, eu só tô feliz que o criador vai conseguir terminar a história. Mas também, eu acho mano, que é isso. Eu também. Se você não quiser assistir Final Space, tá tudo bem. Assista Freedom. Eu não vou assistir Freedom. Vídeo muito bom, curti. Os criadores, aqui não os criadores, perdão. Os caras que não querem deixar liberar o Final Space vão se ferrar. Mas agradeço por deixar pelo menos fazer uma HQzinha. E gente, é isso. Espero que tenham gostado. Vídeo muito bom. Se quiserem que eu recomendar mais vídeos dele, é só mandar aí nos comentários. E falou, até amanhã.